Tá na hora, gente! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Católicos Querem Saber podcast está no ar. Grande Tiago, seja muito bem-vindo. Excelente noite para você que também está chegando aqui no nosso podcast. Já te convido de imediato a se inscrever aqui no nosso canal. Se você não é um inscrito, está chegando pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva, deixa seu like, que é muito importante. E claro, seu comentário também ajuda demais o YouTube a entregar este episódio para outras pessoas. Você sabia que cada pessoa que dá um like, quer dizer, que aperta na mãozinha, né, do gostei, o YouTube entrega esse vídeo para mais 5 pessoas? Então, se você clicar agora aí em gostei, você está ajudando o canal a chegar em mais pessoas. Se você acha interessante esse conteúdo, então ajude a divulgar gratuitamente. Exatamente. E lembrando que além do nosso episódio estar aqui no YouTube, os nossos episódios também são disponíveis lá na plataforma Spotify, onde você pode ouvir os episódios enquanto você está fazendo exercício, dirigindo, enfim, onde você estiver ali com o seu Spotify no celular ou no rádio do carro, você pode estar acompanhando os nossos episódios. Então se inscreva também no nosso canal no Spotify. Muito bem. O que temos para hoje, Tiago? Hoje nós temos mais um episódio muito interessante. Hoje é dia de lançamento também, tem bastante coisa legal, tem Para Além da Homilia, tem Tá na Fé, tem pergunta. Isso! Programa recheado nessa noite dominical. Muito bem. Então vamos começar com um depoimento? Vamos sim. Eu recebi uma cartinha, olha aqui, ó, ainda se escreve cartinha, Tiago. Que bonitinho. É a Tunica, nossa aluna lá de São Paulo. A Tunica escreveu assim: paz e bem. Professor Carlos, quero muito agradecer todo o bem que recebo desde que comecei a fazer a Bíblia Mais. Estava no início do processo de um luto da perda da minha mãe. Estava muito perdida, sem foco e sem vontade de viver. O que me segurava era a minha fé. Comecei um processo de buscar conhecer mais sobre Deus, Jesus e a Bíblia. Comecei a seguir e comprar alguns cursos que ensinavam como ler e entender a Bíblia, mas nenhum me preenchia. Poucos faziam sentido para mim. Até que assisti a um podcast no Ânima e você estava falando sobre a Bíblia e seu trabalho. Me encantei. Comecei a assistir o Católicos Querem Saber e quando abriu mais uma turma em outubro de 2024, já me inscrevi. De lá para cá, posso dizer que a minha vida em relação à minha fé, meu amor pela igreja e meus conhecimentos aprendizados pela Bíblia só melhoraram. A minha vida melhorou muito. O significado e o entendimento que eu tenho sobre a minha igreja agora me deixam mais leve. Como é bom saber e crer que Deus é amor. Como é bom saber que Deus não é punitivo, acusador e julgador. Hoje percebo quantas vezes alguns pregadores, padres e suas pastorais nos machucavam. Enfim, a minha vida mudou muito. A minha depressão melhorou 90%. Olha só. Sou grata pela sua gentileza, empatia, simplicidade e muito amor que você traz em tudo que você nos presenteia. Gratidão pelo carinho e cuidado que recebemos de sua equipe. Adoro os seus parceiros. Enfim, gratidão é pouco. Minha igreja onde frequento é o Santuário do Frei Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo, igreja franciscana. E nós sempre falamos paz e bem. Deus é maravilhoso, honro sua vida. Tunica, obrigado por todo esse carinho, tá bom? Me emociona e me impulsiona a seguir em frente, porque é isso, Tiago, que vale a pena. Legal. É quando alguém diz assim, minha vida melhorou. Eu fiquei vendo um vídeo no YouTube e minha vida melhorou. Que coisa boa. Eu fiquei vendo um vídeo no YouTube, minha depressão melhorou 90%. Quer coisa melhor que isso? Então, é essa terapia do Evangelho que a gente procura levar aqui
todas as semanas. Vou guardar com muito carinho, tá, Tunica? Obrigado de coração. Vou guardar aqui dentro do meu catecismo. Ó. Excelente. Obrigado aí, Tunica, pela participação através de cartas, né? Isso, Antigamente cartas. era assim, né? Mande suas cartas, da onde que você está. Aí mandava o CEP, né? Fala assim, pelo CEP tal, caixa postal tal, exatamente. né? Pô, legal. Bons tempos, bons tempos. Então, abraço Mas aí, você Tunica. não é desses tempos, não. Eu sou, vou fazer É? 30 anos agora, 30 então. anos, não parece. Final da década de 90, início de 2000 Tem uma carinha ainda de tinha. 29. Tenho 29 ainda. Mas final da década de 90, início de 2000, ainda tinha esse costume das Sim, cartinhas. Exatamente. Então, um abraço aí mais uma vez, Tunica, e todos vocês que estão participando aqui do nosso Católicos Querem Saber podcast. Hoje o nosso tema é muito bom. A gente tem aí... É polêmico, hein, Thiago? É polêmico. Você tirou a palavra da minha boca. Era exatamente isso. A palavra é polêmico. Por quê? A gente sabe que existe algo que é a moral. E quem defende a moral, sempre vai pegar alguns textos bíblicos para embasar ali o argumento. Isso. E a pergunta é, por que a Bíblia reprime tanto o sexo e as mulheres? E, Tiago, por que que a Bíblia Aham. reprime tanto o sexo E as mulheres? Exato. Bom, vamos começar do seguinte princípio. Quando a gente fala assim, o que que a Bíblia diz sobre tal assunto, é uma frase muito complicada. Sim. Porque você não pode dizer o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia é uma biblioteca. Quem me acompanha aqui sabe disso. A Bíblia é um juntado de vários livros, 73 livros na fé católica, né, na Bíblia católica, 66 na Bíblia protestante. E esses livros também não são uma unidade em si, eles também são um juntado de vários textos. Então você pega, por exemplo, Gênesis, dentro de Gênesis tem textos de épocas, autores, lugares muito diferentes, juntados ali. Então é muito difícil você falar assim, qual a opinião da Bíblia? Não, você tem que perguntar, nos textos bíblicos, qual texto fala de tal assunto? Entende? A opinião não é da Bíblia, a opinião é de um texto que está ali compilado, costurado, na amarração chamada Bíblia. Na amarração que eu quero dizer que aqueles textos são amarrados, costurados ali, formando um livro. Então tem que ter cuidado porque muitos textos bíblicos entram, inclusive, em contradição dentro da própria Bíblia. Um texto escrito numa época vai entrar em contradição com outro texto escrito em outra época, só que está dentro da mesma Bíblia. Quem acompanha o podcast aqui já está bem ciente dessas coisas. Agora, com relação ao sexo e ao papel da mulher, é exatamente isso. Depende do texto bíblico. Depende da formação daquele conteúdo, daquele texto, da época em que ele foi escrito. Depende do autor, depende. Então não se pode dizer que a Bíblia como um todo reprima as mulheres ou reprima o sexo. Sim. E para a gente começar esse bom papo de domingo à noite, Sim. eu trouxe aqui 3 Bíblias, Thiago, Sim. e eu quero que você leia 2 versículos Tá. nessas 3 Bíblias. Ok. Vamos lá? Vamos lá. Primeira é a Bíblia de Jerusalém. Aqui apagou, de tanto eu usar, apagou aqui o título dela, Bíblia de Jerusalém. É uma das Bíblias mais conceituadas que tem. Eu quero que você leia aí, eu já deixei aberto para ajudar o meu irmão, Gênesis 38, 15. Leia aí, Gênesis 38, 15. Vendo-a ajudar, tomou por uma prostituta, pois ela cobrirá o rosto. Ela cobrira.
Cobrira? Não tem acento no A, hein? Não. Cobrira o rosto. Pois é. Dirigiu. Ela tapou o rosto. Tá bom, só o 15. Tá. Ela tapou o rosto, ela cobriu o rosto. Cobrira. Presta atenção. Uhum. Qual é a história aí? Deixa eu te contextualizar. Judá ficou viúvo. E aí ele foi e encontrou uma mulher que ele julgou que fosse uma prostituta. É o versículo que você leu aí. Uhum. O que vai acontecer? Ele vai propor fazer um leco-leco com ela. Aí ela diz assim, o que você vai me dar em troca disso? Aí ele fala, eu vou te dar um cabrito. Aí ela, mas cadê o cabrito? Não, o cabrito não está aqui, vou mandar depois. Ela, não, mas você tem que deixar uma garantia, senão eu não aceito. Porque eu não sei se você vai trazer o cabrito mesmo. Aí ele fala, não, o que você quer? Ela, deixa comigo aí essas coisas pessoais que você está usando aí, um cajado, um selo, as suas coisas pessoais. Aí ele deixa com ela, eles têm uma relação sexual, ela engravida, e depois ele manda o cabrito para ela, manda entregar o cabrito para ela. Essa mulher é, na verdade, nora dele. É Tamar, que é nora de Judá, e ele fez sexo com ela sem saber que era a nora. Tá bom? Não vou entrar em detalhes ao redor disso. Eu só quero chamar atenção para duas palavrinhas. Nesse versículo 15 que você leu aí, ele achou que ela era o quê? Prostituta. Prostituta. A palavra que está aí, prostituta, está no hebraico também. No hebraico é zoná. Quase zona, né? Uhum. Mas é zoná. Zoná é uma prostituta, mas também é uma mulher independente, é uma mulher sem dono. Porque a mulher tinha que ter um dono. A zoná é uma mulher independente, que vive por conta própria e também era prostituta. Bom, agora eu quero que você leia aí, na mesma Bíblia, o versículo 21, capítulo 38, 21 de Gênesis. Leia aí. Ok, vamos lá. Ele perguntou aos homens do lugar, onde está aquela prostituta que fica em Naim no caminho? Tá bom. Ele perguntou, onde está quem? Aquela prostituta. Aí o que responderam para ele? Leia aí. Jamais houve prostituta aqui. Ele voltou, pôs junto a Judá e lhe disse. Tá bom, tá bom. Ele perguntou, onde está aquela prostituta? E aí falaram, não tem prostituta aqui. Ele queria pagar o que ele devia a ela e pegar as coisas dele de volta. E ele pergunta pela prostituta. Tá tudo bem até aqui? Sim. Deixa aberto aí. Agora eu vou te dar uma outra Bíblia, que é a Bíblia Paulinas, das edições Paulinas, tá? Eu quero que você leia o 38, 15, igual que você leu na Bíblia de Jerusalém. Judá a viu e a tomou por prostituta, porque cobrirá sua face. Porque cobrira. Cobrira, não venha cobrira. Não tem acento no A, não é? Porque cobrira sua face. Isso, ela cobriu a face. Ela cobriu a face e ele não viu que era a nora dele. Então ele tomou ela, achou que era uma prostituta. Tá correto aí? Sim. Agora lê o mesmo versículo 21. Gênesis 38, 21. Lê aí. Interrogou então os homens do lugar dela. Onde está a prostituta sagrada? Ela estava em Naim, no caminho. Disseram, jamais houve prostituta sagrada aqui. Espera aí. Já mudou. Agora é prostituta sagrada. Na Bíblia de Jerusalém é prostituta. Na Bíblia das edições paulinas é o quê? Prostituta Sagrada. sagrada. O que é uma prostituta sagrada? Não faço a menor ideia. Vamos para mais uma? Vamos. Agora Cobrira. Cobrira. é cobrira, pelo amor de Deus.
Agora vamos de Bíblia Pastoral, da editora Paulus. Beleza? Tô até suando já, vou falar cobrirá de novo. Não, agora você vai acertar, não é possível. Vamos lá, qual Vamos é? lá. O 15 também? Gênesis 38:15, lê aí. Tá, o 15 tá aqui em cima, né? Ao vê-la... que mudou, né? Ao vê-la, Judá pensou que fosse uma prostituta, pois ela tinha coberto o rosto. Agora não teve problema? Obrigado, eu gostei. Bíblia Pastoral, um abraço para quem escreveu esta Bíblia. Então vai lá. Aí tá dizendo que ele viu achando que era uma prostituta. Tá Sim. igualzinho nas outras Bíblias. Ok. O versículo 15 é igual. Agora o versículo 21, lê. Então perguntou aos homens do lugar, onde está aquela mulher sagrada que fica no caminho de Enaim. Mudou para mulher. Agora é uma mulher sagrada. Pois é. Então ela é prostituta sagrada ou ela é uma mulher sagrada? Quando você pensar numa mulher sagrada, você pensa numa prostituta? Não, a gente pensa em Maria. Exatamente, não é? Agora é que vem. Vamos entender? Sim. A palavra que está aí no hebraico, lembra sempre que Gênesis foi escrito em hebraico, não em português. A palavra que está escrita em hebraico é Kedeshá. Quando ele pergunta onde está aquela Kedeshá, onde está aquela Kedeshá? A palavra Kedeshá, Tiago, é o feminino de Kadosh, que é santo, sagrado. A palavra Kedeshá significa sagrada, santa. É a mesma palavra usada para santuário. É a mesma. As Bíblias que traduzem para prostituta ou prostituta sagrada estão inventando uma tradução. Porque o que está no hebraico originalmente é Kedeshá, sagrada. Então, das 3 Bíblias aí, a melhor neste versículo, não quer dizer que seja melhor sempre não, tá? É a melhor neste versículo, me presta aqui, é a Bíblia Pastoral. Neste versículo, das 3 que nós analisamos, ganhou a Bíblia Pastoral. Agora, que história é essa de uma mulher que tem uma relação sexual em troca de um cabrito ser chamada de sagrada? Da onde é isso? Vamos lá. A gente tem 2 momentos no Antigo Testamento. O primeiro momento a gente chama de pré-exílico. O que é isso? É o momento de antes da Babilônia invadir Jerusalém e levar o pessoal cativo para o exílio. Então, o momento primeiro do Antigo Testamento é pré-exílico. É antes da invasão da Babilônia. O segundo momento do Antigo Testamento é pós-exílico, após a invasão da Babilônia. E aí, a gente entendendo isso, a gente compreende perfeitamente que são 2 momentos totalmente diferentes de entendimento da religião, entendimento de Deus, entendimento do que é sagrado. O que era considerado sagrado antes do exílio era uma coisa. O que depois passou a ser considerado sagrado após o exílio, após a invasão da Babilônia, é outra coisa completamente diferente. E esse texto aí, ele reflete, Tiago, ideias de antes do exílio. Por quê? Antes do exílio, antes da invasão da Babilônia em Jerusalém, a religião era de fertilidade. O que significa isso? Os agricultores celebravam a fertilidade.
porque eles trabalhavam com a fertilidade, eles precisavam da terra dando frutos para eles poderem ter o que comer e o que vender. Então, toda religião no pré-exílio, antes da invasão da Babilônia, era uma religião voltada para o culto de fertilidade. E o culto de fertilidade envolve o quê? Sexo. Porque sem sexo não tem vida. Então, as cerimônias religiosas deles eram cerimônias com práticas sexuais. Então, se tinha lá a sacerdotisa que fazia sexo ritual. Atenção, não confunda isso com pornografia, não confunda isso com promiscuidade. Não confunda, porque a gente está em uma outra cultura, de um outro tempo. Era um sexo ritual, era um rito religioso. Assim como você hoje vai no rito religioso fazer o que você faz hoje, eles iam lá fazer sexo. E essa sacerdotisa do culto de fertilidade era chamada de quê? Sagrada. A sagrada. Porque o sexo, naquele contexto, era visto como algo sagrado. O sexo, naquele contexto, era visto como algo santo. Esse era o entendimento deles, naquele período, antes da invasão da Babilônia. Tá ficando claro, Tiago? Tá sim. Então, o que nós temos aí é uma mulher sagrada, que os tradutores, quando vão traduzir para o português, eles querem dar uma mudada no texto a partir da visão que nós temos hoje. Porque da visão que nós temos hoje, uma mulher que faz sexo em troca de alguma coisa é prostituta, acabou. Então eles traduzem não sendo fiéis ao que o texto bíblico diz. Eles traduzem para encaixar o texto bíblico na nossa cultura de hoje. Por isso eles põem aí prostituta, prostituta sagrada, mas o termo ali não era prostituta. Era quedexá, sagrada. Tem prostituta no versículo 15, quando ele achou que era uma prostituta, lembra? Mas depois ela é chamada de a sagrada. E quando ele chega no lugar onde estava a sagrada aqui. Não tem mais sagrado, nunca teve sagrado aqui, não vimos sagrado nenhum. Por quê? Eles sabem do que está falando. Está falando de uma sacerdotisa do culto de fertilidade. Então, essa mentalidade era a mentalidade do pré-exílio, antes da invasão da Babilônia. Aí vai acontecer a invasão da Babilônia, e após a invasão da Babilônia, quem toma o governo são os sacerdotes. E aí os sacerdotes do Templo de Jerusalém vão alterar tudo. E uma grande alteração que eles fazem é na visão que se tinha do sexo e da mulher. Que é aí a sua questão que você colocou. Por que a Bíblia reprime tanto o sexo e a mulher? Mas veja, não é a Bíblia que reprime tanto o sexo ou a mulher. São os textos escritos após a invasão da Babilônia, após o exílio da Babilônia, cerca de 500 anos antes de Cristo. Esses textos escritos a partir daí é que têm uma visão negativa, amaldiçoadora, sobre o sexo e sobre a mulher. E por que isso? Porque quando os sacerdotes tomaram o poder, o grupo que se levantou contra a tomada de poder dos sacerdotes foi o grupo das sacerdotisas, das mulheres. Foi a liderança feminina camponesa que se levantou contra os sacerdotes.
E aí o que os sacerdotes fizeram? Eles começaram a denegrir tudo o que era da religião antiga, da religião camponesa. Então eles começam a amaldiçoar o sexo, porque o culto era todo, girava todo em torno do sexo, da fertilidade. E eles começam a amaldiçoar as mulheres. Então, se você pegar o livro de Levítico, por exemplo, escrito pelos sacerdotes, você vai perceber o que ali? Que o homem, quando tem relação sexual com a sua mulher, ele fica impuro e tem que se purificar. A mulher, quando tem relação sexual com seu marido, ela fica impura. Ela tem que se purificar. A mulher, quando dá à luz, ela fica impura. Ela tem que se purificar. Ou seja, tudo aquilo que envolvia a fertilidade, que era a religião anterior, os sacerdotes negativaram. Colocaram como uma maldição. Então, os fluidos que saem do corpo do homem ou da mulher são impuros. A relação sexual é impura. Ganhar um bebê é impuro. E mais, se ganhasse um bebê homem, o tempo de purificação da mulher era 40 dias. Mas se ganhasse um bebê mulher, como é o caso da Thalia aqui do Tiago, o tempo de purificação dobra, é 80 dias. Porque, além do sexo ter sido marcado como impuro, a mulher era mais impura ainda. Então, se tivesse uma filha, o tempo da impureza era maior. O prazo para se purificar era o dobro. Então, dessa maneira, Tiago, é que a gente encontra na Bíblia textos que olham para a sexualidade como algo sagrado e, ao mesmo tempo, a gente tem na Bíblia textos que olham para a sexualidade como algo impuro. Sim. E aí vai depender do interesse do pregador, aí é que está o perigo, qual parte ele vai ler para a sua plateia. Porque ele pode, se ele for um moralista, pegar apenas os textos que negativam toda a parte sexual e apresentar o sexo como impuro, como pecaminoso, como algo que te afasta de Deus, ou ele pode pegar textos como esse e até promover prostituição. Já teve de tudo na história da igreja, gente. Você entende como é? Sim. Esse costume, ele foi até ali a invasão romana, em 70 depois de Cristo, desse costume dos judeus, porque quando no tempo de Jesus era esse costume também, no tempo de Jerusalém. Qual costume? Esse da purificação, ou os judeus até sim. Hoje fazem Não, isso até também. hoje os judeus trabalham com a purificação. Mas, por exemplo, antes de você completar, nesses mesmos termos, quando é um menino 40 dias, quando é uma menina que nasce 80 dias, mantém isso até hoje? Quando a gente fala judeus, é igual a questão da Bíblia. Uhum. Não existe um tipo de judeu. Sim. Existem vários. Esses eram do Templo de Jerusalém. Isso, mas aí depende, dentro da pergunta que você está me fazendo. Existem hoje vários tipos de judeus. Judeus mais apegados à lei, outros menos, outros que não cumprem nada, outros que cumprem tudo, entendeu? Então, quando você fala assim, os judeus até hoje praticam isso, depende de qual judeu. É igual o cristão. Entendi. Os cristãos fazem tal coisa? Qual cristão que você está falando? Sim. Você está falando do cristão católico, do ortodoxo, sim, do protestante? Sim. Entende? É dividido. Sim. Mas o fato é que, no Antigo Testamento, a partir da posse dos sacerdotes, após o exílio da Babilônia, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, até Jesus,
O que prevaleceu em Israel foi toda a normatização dos sacerdotes, que a gente encontra nos primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Sim. Principalmente Levítico. Levítico é o centro ali que mais tem as leis de purificação. Sim. Se você pegar o capítulo 15 de Levítico, por exemplo, você chora, porque o que é dito da mulher ali, a mulher não pode fazer nada. Se ela tiver menstruada, ela não pode tocar em nada. E se ela tocar nessa mesa e você, Tiago, vier e tocar, você ficou impuro, porque a impureza dela contamina tudo. Enquanto que na religião anterior, que era a religião de fertilidade, você tem a menstruação como uma celebração em casa. Sabe o que eles faziam com a menina quando menstruava pela primeira vez? Botava ela correr pela plantação. Por quê? Porque era uma explosão de fertilidade que estava havendo ali. Ela ia abençoar a plantação, entendeu? Quando os sacerdotes tomam o poder e querem negativar a religião anterior, a menstruação se torna algo podre no entendimento deles. E, obviamente, Jesus corrigiu isso tudo quando vem a mulher hemorroíça com 12 anos de fluxo sanguíneo sem parar e toca em Jesus, um absurdo. E Jesus diz para ela, fique em paz. Ela tremia de medo, diz o texto. Porque ela sabe que estava infringindo uma lei. Jesus fala, fique em paz. A tua fé te curou. E Jesus não saiu para fazer uma purificação, nada. Continuou o caminho dele. Então, essa é a história, Tiago, que a gente encontra na Bíblia a respeito de sexo e da mulher. Não são todos os textos que colocam o sexo e a mulher como algo negativo. Agora, tem um texto que é o texto dos textos para negativar a mulher e a sexualidade dela. Sim. Você conhece Gênesis 3,16? Gênesis 3,16 diz assim, Tiago, olha. E disse para a mulher, Deus amaldiçoando a mulher. Atenção, esse texto foi escrito neste período dos sacerdotes do Templo de Jerusalém. E disse para a mulher, vou-lhe aumentar muito o sofrimento da gravidez. Entre dores você dará à luz os filhos. O teu desejo vai te arrastar para o seu homem e ele a dominará. Opa! Você percebeu que toda a maldição que é colocada sobre a mulher está relacionada à sexualidade? Sim. Ou seja, o que foi amaldiçoado aqui na mulher? O parto. Vai ter muitas dores. E o desejo dela. O desejo dela vai arrastá-la para o homem dela. E por causa desse desejo, o homem vai dominá-la. Ou seja, a mulher é amaldiçoada porque gera filho, enquanto gera filho, né? E o desejo dela a torna escrava do homem. Esse é um texto, Tiago, extremamente violento contra o sexo e contra a mulher. Aí eu te pergunto, diante do que eu falei no início, isso é opinião da Bíblia? Não. Essa é a posição desse texto de Gênesis aqui. Mas atenção. E aí agora eu começo a ligar com o lançamento que nós vamos fazer aqui daqui a pouco. Sim. A gente vai lançar o e-book do mês aqui.
tinha vozes contrárias a isso aqui, Tiago. Tinha vozes que não aceitavam esse tipo de instrução, esse tipo de ensino, esse tipo de maldição. E um livro que se levanta contra Gênesis 3,16, sabe qual é? Qual? Cântico dos Cânticos. Uhum. O livro de Cântico dos Cânticos é um livro feito para exaltar a sexualidade e valorizar a mulher. O livro de Cântico dos Cânticos é uma oposição ao ensino dos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Abre aí na Bíblia de Jerusalém, Cântico dos Cânticos. Vamos lá, vamos ver. Abre aí, Cântico dos Cânticos 7:11. Tá marcado não, né? Não, tá marcado não. Essa aí eu deixei para você. Puxa vida. Cântico dos Cânticos, ele é um livro que procura contar a história de amor entre um homem e uma mulher. É um livro que não aparece o nome de Deus em momento nenhum. Não é um livro falando de Deus. É um livro falando da relação humana, homem e mulher. Esse é Cântico dos Cânticos. E a mulher vai responder a Gênesis 3,16. Sabe o que eu tô percebendo? Que eu preciso comprar a Bíblia de Jerusalém para mim. Eu só sei procurar na Bíblia Ave Maria. Aqui, ó. Olha que vergonha. Não, você tem aqui do lado os nomezinhos, ó. Você nunca usou? Na Ave Maria também tem. Então, aí você abre aqui, ó, Cântico dos Cânticos, aqui, ó. Puxa vida. Tá bom? Agora, abre o capítulo 7, versículo 11. Você quer que eu abra também? Pode abrir, se você quiser. Fica à vontade. 11. 7:11. Tá. Presta atenção. Em Gênesis 3,16, presta atenção aqui, gente. Aqui é o ponto alto do que eu estou explicando. Em Gênesis 3,16, a maldição sobre a mulher é a seguinte: o teu desejo te arrastará para o teu homem, que a dominará. Foi isso que a gente leu aqui, Gênesis 3,16. O teu desejo, o desejo da mulher, vai arrastá-la para o homem e por causa disso ele vai dominá-la. Ou seja, o desejo da mulher é maldito para ela, porque vai colocá-la debaixo das garras do homem e ela não pode reclamar porque isso é uma maldição. Mulher não pode reclamar do homem que bate, mulher não pode reclamar do homem que reprime, mulher não pode reclamar do homem que a domina. Essa é a ideia. É óbvio que teve vozes contrárias. Cântico dos Cânticos é uma voz contrária, que conta, como eu estava explicando, a relação de um homem com uma mulher, só que em Cântico dos Cânticos é a mulher que busca ter essa relação, é a mulher que vai atrás do homem, é a mulher que revira o mundo para estar com o seu homem. Essa é a história de Cântico dos Cânticos. E aí, no capítulo 7, versículo 11, tem uma frase que é o oposto de Gênesis 3,16. Leia aí, Tiago. Eu sou do meu amado, seu desejo o traz a mim. Em Gênesis, o desejo da mulher arrasta ela para o homem que a domina. Em Cântico dos Cânticos é o contrário. É o desejo do homem que o leva para a sua amada. Consegue perceber? Eu estou sendo claro na minha explicação? Sim. Cântico dos Cânticos é um livro de oposição aos textos bíblicos que trazem a ideia negativa a respeito da sexualidade humana, a respeito da mulher. E o interessante é que todos esses textos estão aqui dentro, na Bíblia. Estão aqui e estão costurados aqui para mostrar as diversas formas de enxergar a Deus. A Bíblia apresenta diversas formas
de enxergar o que é divino, o que é sagrado. Você pode enxergar Deus como um punitivo, como um castigador. Isso está aqui na Bíblia. Ou você pode enxergar Deus como um abençoador, como alguém do amor. Também isso está na Bíblia. E Cântico dos Cânticos faz esse contraponto. E agora, atenção para o nosso lançamento, Tiago. Neste mês de abril, o nosso e-book será sobre Cântico dos Cânticos. Eu vou ler aqui um pedacinho, mas eu já quero que o grande Romito coloque aí na tela a capa do e-book do mês de abril que estamos lançando a partir de agora. Aí, olha lá, Tiago, o livro sem censura da Bíblia. Por que que Cântico dos Cânticos é um livro sem censura? Eu tô lendo aqui, tô percebendo. Porque ele traz uma leitura muito diferente do que a gente está acostumado a ver a respeito da sexualidade humana. Eu vou ler aqui uns pedacinhos, mas já quero dizer o seguinte: o nosso e-book já está disponível dentro da plataforma dos alunos. Então, se você é aluno do curso bíblico, se você é aluno da teologia, ou seja, se você tem a Bíblia Mais, você já tem o terceiro e-book, esse é o número 3, lá na área de católicos que querem ler o livro sem censura da Bíblia. Agora, se você ainda não é aluno, se você ainda não faz os nossos cursos, mas gosta do nosso conteúdo, aprecia o nosso podcast, gosta do que a gente produz aqui, é a sua oportunidade de apoiar esse trabalho. Então, você dando um apoio para a gente, você recebe como gratidão o e-book do mês. O apoio pode ser feito em 3 valores: R$ 9,90, R$ 19,90 e R$ 29,90. Tanto faz. Você pode doar qualquer um desses 3, apoiar com qualquer um desses 3 valores e você vai receber o nosso e-book do mês no seu WhatsApp, para você ler, para você imprimir, como você quiser. Então é o e-book número 3 que eu estou tendo a alegria de lançar a partir de agora. Para você que não é aluno, apoiar esse trabalho, você pode mirar aí o seu celular nesse QR Code que está na tela e já acessar a página do apoio e fazer o seu apoio. Ou também tem aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo no YouTube, o link também. Você clica aí, vai abrir a página do apoio e você já vai para lá e já faz o seu apoio, qualquer um dos 3 valores, e já recebe imediatamente o seu e-book. Tá bom? O livro sem censura da Bíblia. Posso ler uns pedacinhos, Tiago? Pode. Eu vou ler um pedacinho do capítulo 3. Certo. Olha só, hein? Vou acompanhar aqui. É o capítulo 3 do livro, tá? Que eu vou ler. Ah, tá. Pensei que era de Cântico dos Cânticos. Mas eu vou citar Cântico, mas eu tô lendo agora um pedaço do e-book. Ah, tá. Tá? Ok. Pedaço do e-book. O Cântico dos Cânticos não tem pudor em falar do corpo feminino de forma explícita. Atenção, tira as crianças da sala. Quando descreve os seios, teus 2 seios são como 2 filhotes de gazela, Cântico dos Cânticos 4:5, o texto não está fazendo metáfora inocente. Ele fala de volume, de movimento, de atração. Não é um corpo espiritualizado nem abstrato. É um corpo desejável, vivo, que provoca a resposta. A Bíblia não pede desculpas por essa linguagem nem a suaviza. Quem tenta limpar essas imagens geralmente não está protegendo o texto, mas fugindo do desconforto que ele provoca. Essa franqueza aumenta quando o poema desce pelo corpo e chega a imagens ainda mais intensas. Tiagão, presta atenção aqui. Teu umbigo é uma taça redonda, onde nunca falta vinho aromático. Cântico dos Cânticos 7:2. Tomando vinho no umbigo. Vai prestando atenção, Tiagão.
Tiago. A imagem da taça cheia de vinho fala do centro do corpo, de abertura para a vida, de prazer e abundância. O cântico não descreve um corpo neutro ou funcional, mas um corpo que desperta desejo e alegria. A Bíblia aqui não trata o prazer feminino como tabu, mas como parte da experiência humana. O mesmo acontece quando o poema fala do jardim. Eis um jardim fechado, uma fonte selada. Cânticos 4:12. No mundo antigo, jardim é lugar de intimidade, acesso restrito, cuidado. O corpo feminino é apresentado como espaço vivo e desejável, mas não disponível ao uso indiscriminado. O texto desmonta duas leituras falsas ao mesmo tempo. A moralista, que teme o desejo, e a vulgar, que transforma o corpo em objeto. Eu acho que vale a pena você conhecer o livro de Cântico dos Cânticos, porque geralmente, Tiago, na igreja, as pessoas caem em dois polos, ou o cara vira moralista demais e tudo relacionado ao corpo, ao sexo, é pecado, Deus me livre, ou a pessoa sai pela tangente e vira uma pessoa que não respeita o valor do corpo humano, não valoriza a intimidade sexual como algo sagrado. Então, o Cântico dos Cânticos nos ajuda a ajustar essa bússola aí. O cântico fala de desejo com limite e de limite sem repressão. Aí é que está o bonito. Esse jardim, porém, não permanece seco. Olha aí, não acabou não, hein? O próprio texto fala de água que corre, de fontes vivas, de fragrâncias que se espalham. Cântico 4:15-16. No vocabulário poético do cântico, isso é simbolismo claro para excitação feminina. Resposta corporal, prazer despertado. E o detalhe decisivo, não é invasão, é convite. Soprai em meu jardim, diz a mulher. O corpo não é tomado, ele se abre porque deseja. Poucos textos bíblicos são tão diretos quanto este ao afirmar algo fundamental. O prazer feminino existe. Abre aí, Tiago, você fechou, né? Cântico dos Cânticos, abre aí de novo. Agora. Abre o capítulo 1, deixa ele procurar, que eu quero que ele lê um detalhe ali. Vou ler de novo. Poucos textos bíblicos são tão diretos quanto este ao afirmar algo fundamental. O prazer feminino existe, responde e só acontece plenamente onde há desejo e consentimento. O livro de Cântico dos Cânticos é uma demonstração numa sociedade machista como aquela do pós-exílio, onde os sacerdotes dominavam, é uma demonstração que a mulher pode ter espaço, pode ter prazer, pode ter escolha. O livro de Cântico dos Cânticos é uma história triste, de uma mulher que dramaticamente luta pelo seu amor, pelo seu amado. E ela escolhe ele, e ela deseja ele, e ela vai atrás dele. É a reversão total do que ensinavam para as mulheres ser. É sensacional, gente. Olha como começa o Cântico dos Cânticos. Lê o versículo 2 em diante. Capítulo 1, versículo 2. Tá. Que me beije com os beijos de sua boca. Opa! Teus amores são melhores que o vinho. Opa! O odor dos teus perfumes é suave. Teu nome é como óleo escorrendo, e as donzelas se enamoram de ti. Então, ela está falando pro amor dela. E a primeira frase que ela fala, Tiago, repete aí o primeiro versículo de novo. Que me beije com os beijos de tua boca. Olha como começa o livro. Que me beije com os beijos de tua boca. É um texto erótico. Não confunda erotismo com pornografia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um texto que
valoriza a relação humana, o toque, o cheiro, o beijo, o sexo. E é importante a gente falar isso aqui, porque parece que é um assunto tabu, que dentro da igreja, num programa católico, não se pode falar, e é justamente o contrário. É justamente o contrário quando Jesus está na casa de um fariseu, lê lá Lucas capítulo 7, Jesus está na casa de um fariseu, chega uma prostituta, desenrola os cabelos, ela solta os cabelos e com os cabelos ela enxuga os pés de Jesus. Sabe o que o fariseu fala para Jesus? Fala de Jesus, né? Esse cara aí, isso aí não é santo, isso aí não é profeta, coisa nenhuma. Se ele fosse, ele não permitia isso, porque isso aí é um escândalo. Mulher soltar os cabelos em público, Tiago, era motivo para divórcio. E Jesus vê aquilo na maior naturalidade possível. Então, o Cântico dos Cânticos é um livro que combina muito com o Evangelho, porque trata o corpo humano com respeito, mas com admiração. Não trata com repressão, com maldição, com olhar de punição. Quem lê Cântico dos Cânticos compreende a relação sexual humana como algo sagrado, como algo divino. Vale a pena. Por que é atribuído a Salomão? Isso, leia aí o versículo 1. O mais belo cântico de Salomão. Isso, é um livro atribuído ao rei Salomão. Não é de Salomão. Quando a gente faz uma análise do texto, a gente vê que tem palavras ali que são da época já do Império Grego, não tem nada a ver com a época de Salomão. A gente analisando o texto, a gente percebe isso. E ele é atribuído a Salomão como as literaturas antigamente eram. Você escrevia um texto e colocava o nome de um autor famoso naquele texto, para aquele texto ter repercussão. Salomão foi usado aí nesse texto para isso, para ser um autor, mas não foi Salomão quem escreveu, até porque pelo tipo da escrita, esse texto tem tudo para ser feminino. Tem tudo para ser de autoria feminina esse texto aí. Excelente. Muito interessante. Muito vale bom. a pena, gente. Então, quem quiser adquirir o e-book, o QR Code está aí na tela. No link aqui da descrição abaixo do vídeo tem também o acesso à nossa página de apoio. É só você clicar no link que está aqui abaixo ou mirar aí o celular e ver pelo QR Code. Você vai na nossa página, vai escolher um dos três valores, R$ 9,90, R$19,90 ou R$ 29,90. Você vai receber o seu e-book e você, dessa maneira, também estará apoiando o nosso trabalho. Tem muita gente, Tiago, que fala assim, não, mas eu gosto de assistir Católicos Querem Saber, mas eu ainda não posso me comprometer com o curso. Beleza. Então, quer apoiar, apoia dessa maneira e receba o nosso livro Sem Censura da Bíblia, Cântico dos Cânticos. Ele tem 4 capítulos, esse e-book. Primeiro capítulo, por que o cântico precisou ser censurado? A gente vai ver que ele sofreu censura e sofre até hoje, na Bíblia e nas igrejas. Capítulo 2, o corpo que fala. Vamos mostrar como o Cântico dos Cânticos descreve o corpo. Capítulo 3, o amor e o poder em conflito, que é aquele trechinho que eu li. E capítulo 4, a Bíblia em conflito com ela mesma, mostrando exatamente o que eu expliquei aqui, só que mais detalhado, como que o Cântico dos Cânticos corrige Gênesis 3,16. Vale a pena, gente? Ficou bastante bom. Legal, legal, legal. Realmente, eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. Não é? É censurado esse livro. Não existisse é como na se não Bíblia. existisse. Como se não existisse. Só tem uma coisa que o pessoal fala Ah. de Jesus. Você já ouviu falar que Jesus é a Rosa de Saron? Sim, tem até uma banda católica, Rosa de Saron. É daí. Mas não tem nada a ver com Jesus.
Ixi. Abre aí. Vamos lá. Cânticos 2:1. Lê o versículo 1. Sou Narciso de Saron, o lírio dos vales. Esse Narciso de Saron, o rosa de Saron. Mas quem está dizendo isso é a amada. É a mulher que é a rosa de Saron. Alguém leu aí, entendeu como sendo o homem falando. E aí o homem significaria Cristo e a mulher a igreja. O máximo que vão pregar disso aí é a relação de Cristo com a igreja. Sim. Fazendo um simbolismo. Mas entrar para valer no texto, nas entranhas do texto, pouca gente faz. Mas aqui a gente faz porque aqui é para católicos que querem saber. Tem até a música quando termina o momento de adoração, o pessoal canta, né? Lírio do vale, estrela da manhã. Canta, Tiago. Você cantar, não? Canta mais. Vamos lá, agora a gente vai para além da homilia? Podemos ir para além da homilia. Vamos lá. O que tem hoje, hein? Vamos abrir aqui. Hoje é domingo de oitava de Páscoa. Domingo da Misericórdia. O que é a oitava de Páscoa? É o 8º dia da Páscoa. E o que celebra hoje? O domingo da Divina Misericórdia. Mas essa festa é recente. Sim. Antes... eu não sei. O objetivo principal é celebrar a Páscoa de novo. É? Porque a Páscoa é uma festa tão grandiosa que não cabe num domingo só. Então ela vaza para o domingo seguinte. Essa é a ideia. Que interessante. Da oitava de Páscoa. Eu peguei a primeira leitura. Sim. Atos dos Apóstolos 2, de 42 a 47. A gente está estudando detalhadamente, né, versículo por versículo, Atos dos Apóstolos no curso bíblico da Bíblia Mais, toda segunda-feira. E a gente já estudou esse texto aqui. Então, para quem é aluno, já estudou comigo, nesses dias aí passados, Atos 2, vai relembrar. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isso é comunismo? Não. Aqui está dizendo, versículo 43. 42. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Aí pula para o 45. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Sim. Não é comunismo? Não, comunismo vai ficar no governo o dinheiro. Tira do povo, fica no governo. Aqui reparte entre todos, então é solidariedade. A aula que a gente estudou isso aqui, lá em Atos dos Apóstolos, o título dela foi Nem Comunismo, Nem Egoísmo. Esse foi o título da aula. Por quê? Porque isso aqui não é o comunismo como se prega. Sim. O que é o comunismo que a igreja é contra? É você obrigatoriamente se desfazer dos seus bens e você coloca tudo nas mãos do Estado, do governo, né? E o governo é quem distribui. Então, é o que você disse, você tira de uma mão e põe na outra. Sim. Vai ter sempre alguém dominando. Sim. O comunista fala muito de classe dominante, mas no sistema de comunismo tem uma classe dominante, que quem tiver à frente é que está dominando. Então, Atos dos Apóstolos não é comunismo, é comunidade.
Porém, aí tem um porém, não é comunismo, mas não é também egoísmo. Não. Porque se tem uma ideia hoje, Tiago, que se você falar dos pobres, você está sendo comunista. Não. Se você falar dos pobres, se você falar que tem que ajudar as pessoas, você agora é comunista. Não é isso que Atos também está pregando. O que aconteceu ali foi um senso de comunidade. Deu certo conforme eles fizeram? Não deu. Tempos depois, a comunidade de Jerusalém caiu na miséria. Paulo começou a arrecadar fundos para mandar para Jerusalém, que estava todo um pobre lá. Mas a maneira que eles fizeram não foi boa. Mas tinha o senso da comunidade. Ou seja, eu não posso estar numa comunidade onde o meu irmão tem uma necessidade. E o incrível é que esse senso de comunidade se perdeu. Hoje, tranquilamente, a gente participa das nossas paróquias e as pessoas mais necessitadas ao redor continuam necessitadas. E não é problema meu. Ontem, eu passando em frente à igreja lá da onde eu moro, tinha um senhor com uma mochila assim, sentado. Aí ele me chamou. Falei, pois não. Aí ele, você podia me ajudar em alguma coisa? Eu preciso comer um biscoito, qualquer coisa. Aí depois ele até me pediu material de higiene, escova de dente e tal. Aí eu falei, eu vou ali, compro para o senhor e já trago. Ele estava sentado na porta da igreja. Aí ele falou, que eu estou procurando aqui seu José, mas uma senhora passou aqui e disse que eu não posso entrar na igreja, não. Ou seja, uma pessoa que estava na igreja possivelmente fazendo o quê? Adorando o Santíssimo Sacramento. Aí ela está adorando o Santíssimo Sacramento, aí ela sai da igreja, tem um irmão ali pedindo alguma coisa para comer, ela fala, aqui só não entra na igreja, não. Eu não sei qual é o Cristo que ela adora. Que triste. Eu não sei qual é o Jesus que ela adora. Então, isso é que Atos dos Apóstolos está nos ensinando. Não é comunismo, mas também não é egoísmo. Então tem que ter muito cuidado com isso e ficar contra ajudar o que sofre, ajudar o pobre, distribuir alguma coisa. Ficar contra isso é ficar contra Jesus. Porque ele disse, tudo que fizerdes a um desses pequeninos é a mim que está fazendo. No juízo final, o que ele fala? Eu estava com frio e me destes roupa. Eu estava com sede e me deste beber. Ele fala isso no juízo final. Então, estar contra isso é estar contra Jesus. Quando alguém diz assim, Tiago, tem que dar a vara de pescar, ou seja, tem que ensinar a pescar, não tem que dar o pão, nem tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar, eu fico pensando, Jesus deu pão ou deu vara de pescar? Jesus multiplicou pão ou multiplicou vara de pescar, hein? Jesus multiplicou pão. Tem hora que você tem que ajudar mesmo. Claro que depois, quando a pessoa tiver alguma estabilidade, ela pode desenvolver outras áreas para ela crescer profissionalmente. Mas tem um momento que você tem que dar o básico para ela. O mais engraçado, para não dizer trágico disso, é que normalmente quem fala isso não dá nem o pão, nem o peixe e nem a vara. Não dá nada. Só reclama. Só reclama. Então, tem até uma... Eu vi uma sketch recentemente que ela começa com uma questão impactante que você assiste assim, parece que vai falar mal, né? O cara tava no carro com uma mulher do lado e tinha um pedinte passando no sinal. Gente, é uma sketch. Aí ele virou pra mulher e falou assim, eu odeio pobre, eu tenho horror a pobre. Que eu tenho mais horror é pobre. Olha esse cara aí, coitado, é um
pobre. Aí ele chegou no carro, abriu o vidro, né? E falou assim, ô meu senhor, você tem uma coisinha pra me ajudar aqui? Aí ele falou assim, cara, como que você tá nessa situação? Eu fico indignado. Quero saber? Aqui, ó, tá aqui meu cartão. Eu tenho uma empresa. Você vai aqui nesse endereço que eu vou te dar um trabalho lá. Vai ter um porteiro que vai estar te esperando. E aí ele vai desenrolando. Enfim, no final, o cara fica agradecido. Olha, muito obrigado e tal. Aí na hora que ele passa pro próximo, né? A mulher perguntou assim, mas você não disse que você tinha horror a pobre? Ele falou assim, sim, por isso que eu quero tirar ele da pobreza. Eu tenho horror a pobre. Então é uma esquete, mas serve como exemplo. Se você realmente fala, não tem que dar o pão, então arruma um emprego para ele. Dê um emprego para a pessoa. Ajude ela a sair dessa situação. Mas tem hora que mesmo que você arrumar um emprego, antes você tem que dar um pão para a pessoa poder comer. Dá dignidade. Para ela poder sair e caminhar até lá. E ter uma condição de trabalho. Enfim, o tema é grande, dá um outro podcast. Já temos mais um tema de podcast aí. Muito bom. Para além da homilia, excelente tema que a gente abordou hoje aqui. Isso aí. Já falamos dele no Atos dos Apóstolos. Sim. Os alunos que estão acompanhando o curso estão sabendo. É verdade. Tá na Fel tá demais agora, hein? Ah, esse daqui é um Tá na Fel tá demais interessante. Porque semana passada foi Semana Santa, né? Sim. Então, o Galo cantou e a gente vai ver o Galo cantando. Vamos aqui. ver isso aí. Esse daqui é interessante. Vamos ver. Vamos lá. A cara do padre. Cara, mas que galo ruim, hein? É bem ruim. E ele ensaiou, né? Dá pra ver que aquilo ali, ele tava esperando o momento. Que galo horroroso. Você sabe imitar galo? Eu sei imitar peru. Peru? Peru, eu sei, direitinho. Eu converso com peru. Imita aí. Hã? Imita aí. Bota a câmera longe pra não filmar minha cara aqui de perto. Assim, ó. Quando a gente faz isso... Quando a gente faz isso, o peru, ele responde. Ele responde? Ele responde. Você sabe fazer? Eu não faço a menor ideia. Mas ainda bem que tem que filmar de longe. Se filmar aqui, fica cara muito feia. É o meme que a todos querem saber. Mas é verdade. Mas e o galo lá, era galo mesmo? O bicho, o animal, o galo, não era? Não, né? Você gostou? Eu sempre achei, né, que era o galo tava cantando lá de madrugada, lá enquanto Pedro tava negando. Não, porque é o seguinte, lá em Jerusalém era proibida a criação de galo e galinha. Eles também não gostavam de galo e galinha? Não, porque galo cisca pra trás. Ih, que palha... Desculpa, senão vira preconceito. É um preconceito religioso. Parei. Não, eu não quis dizer isso, tá? É que você ficou revoltado, porque você gosta do galo e da galinha. Nenhum preconceito. Isso, mas o galo e a galinha em Jerusalém era tido como um animal impuro. Assim como o porco. Então não podia era proibida a criação de galo e galinha em Jerusalém. Sim. Então quando Pedro ouve o galo cantar, ele está na casa do sumo sacerdote, que não vai ter galinha nunca ali, nem galo. Mas esse cantar do galo não é um animal, é a corneta do soldado romano que chamava-se galo noturno, que o soldado tocava a corneta a cada 3 horas pela noite, para mostrar que a cidade está sendo vigiada. Então, quando Jesus fala com Pedro que ele antes que o galo cante 3 vezes, ele vai negar Jesus, Jesus está falando, até o fim dessa mesma noite, 3 vezes já dá o fim da noite, né? O fim da madrugada. Ainda essa madrugada você vai me trair. Porque Pedro tinha dito assim, eu irei para onde quer que fores, eu darei minha vida por ti, na última ceia. Aí Jesus olha para a cara de Pedro, essa noite ainda você já vai me trair. É isso que quer dizer, antes que o galo cante 3 vezes, essa noite ainda. Sim, então o nosso amigo não foi muito bem orientado, né? Não foi não, e é ruim de imitar galo, hein, meu querido? Treina melhor para ano que vem. Excelente. E a missa do galo? A missa do galo é porque o galo é o primeiro animal a cantar quando o dia amanhece. Mas então esse é pelo bicho. Aí é pelo bicho. Porque aí quer dizer que está
nascendo o dia de Natal, chegou o dia de Natal. Entendi. Então não tem nada a ver com o galo. Não, é a missa de anunciar o Natal que está chegando, entendeu? Vamos lá, católicos querem saber agora, hein? Pra gente finalizar o nosso podcast com as perguntas do povo de Deus. O povo que vai morar no céu. Vamos lá. Alisson Souza, meu xará de sobrenome. Nem sei se existe xará de sobrenome, mas eu também sou Souza. Então vamos lá. Eu não estou entendendo todas essas contestações. Me parece que o Senhor está tentando colocar pulgas na cabeça das pessoas e levá-las a colocar sua fé em dúvida. Muito estranho. Já assisti muitos vídeos e esse para mim está sendo a constatação das dúvidas que tenho tido há algum tempo sobre esse canal. Ih, rapaz, ele escreveu isso aí no podcast sobre a Via Sacra, não foi? Eu li lá no YouTube, no dia que ele escreveu isso. Então veja bem, qual é o nome dele? Alisson. Alisson. Você deve estar acostumado com pregação de devoção religiosa. Aqui a gente tem uma outra linha. A gente mostra a devoção religiosa, mas a gente mostra a origem dela. A gente mostra a devoção religiosa e a gente mostra o que é obrigatório na fé católica e o que não é. É só isso. Veja bem, os padres, os bispos, sabem exatamente o que eu estou explicando aqui. Se eles tiverem uma boa formação, eles sabem exatamente o que eu estou falando. E quando você diz assim, você está botando a fé das pessoas em dúvida, não. Eu estou apenas apresentando aquilo que em uma faculdade de teologia se discute. Agora, por que eu tenho que deixar esse conhecimento fechado somente no ambiente da academia, somente no ambiente da faculdade? Por quê? Não, eu acho que todo mundo deve saber aquilo que os doutores estudam. Aqui é teologia para todos. Então, quando eu trago essas coisas aqui, eu não estou trazendo nada que a igreja não saiba. Só que talvez o que eu trago aqui não chega para todo mundo. E aí é a sua surpresa. Então, aqui não estamos, em momento nenhum, botando a fé das pessoas em dúvida. Tanto é que os depoimentos são exatamente o contrário. As pessoas melhoram seu relacionamento com Deus quando começam a entender o que é uma devoção popular, o que é realmente doutrina da igreja, o que é histórico, o que não é histórico, o que é mito, o que não é mito. Então esse é o nosso trabalho aqui. Aqui é para católicos que querem saber. Quem não quiser saber, não assista. É só isso. Agora, quem quiser saber historicamente a formação da fé católica, a formação da Bíblia, o que é mito, o que não é mito, o que é simbolismo, o que é real, aí pode ficar aqui com a gente, que aqui a gente conta tudo. Tá bom, meu irmão? Eu compreendo o seu susto, mas espero que essa explicação te coloque na mesma página que a gente aqui. O objetivo desse canal aqui é para católicos que querem saber de verdade. E o bacana é que tem público para todo mundo, né? Então, se o cara quer uma visão mais espiritual, mais devocional, tem canal que fala dessa forma. Tem canal, só explica as devoções. Sim. Pronto. Aqui é estudo, porque eu sou teólogo, então a minha linha é estudo, é pesquisa, é verificação dos fatos. É assim. Ok. Ambrósia. Se a ressurreição é a recuperação do que se perdeu, a pessoa que cometeu pecados mortais, por exemplo, não seriam perdoados nesse momento e iriam para a glória? Nesse sentido, por que inferno? Não seria perdoado nesse momento. Da ressurreição. Não. O perdão, ele se dá durante a sua vida. O arrependimento você faz em vida, não é na ressurreição. O arrependimento você faz até o último minuto de sua vida. Isso que é a doutrina da igreja. José Barbosa de Oliveira. Boa noite. Explique Hebreus 9, 27,
onde fala que o homem morre só uma vez e em seguida vem o julgamento. Explique que julgamento é esse. Explico. Na fé católica, você tem 2 julgamentos. Você tem o juízo particular e você tem o juízo final. O juízo particular é esse que Hebreus está falando. Você morreu, vem o julgamento. É o julgamento que vem imediatamente após sua morte. E depois, no final dos tempos, no último dia, aí tem o juízo final. Então são 2 juízos, 2 julgamentos, o juízo particular e o juízo final. Por que 2, Tiago? Porque é primeira instância, segunda instância, depois vai até o STF, como é que é? Não é isso. É porque quando a gente vê a palavra julgamento, a gente fica imaginando um juiz batendo o martelo na mesa, julgando, como se Deus fosse agora puxar a sua ficha criminal, ver item por item. Não é nada disso. O julgamento, o juízo, é no sentido de tomada de consciência. É mais ou menos quando alguém diz assim, ó, Tiago, cria juízo, hein? Cria juízo é criar o quê? Consciência. Esse juízo de que fala é o juízo da sua consciência, você tomar consciência de quem você é, de quem você foi debaixo dos olhos de Deus, segundo os olhos de Deus, segundo o olhar do Pai. Então, o juízo particular, que é o que vem após a morte, é para eu tomar consciência de quem eu fui diante de Deus. O juízo final, no último dia, é para eu tomar consciência de quem foram as pessoas que conviveram comigo. Basicamente é isso, tá bom? Beleza. A próxima pergunta foi lá no episódio 8 da primeira temporada. Como identificar as seitas? E tem aqui a relação da igreja com a maçonaria. Foi, então, bastante tempo esse episódio. Tem tempo isso aí, hein? Mas o comentário foi há um dia. A Aline. Se todas as religiões salvam, por que há tantos mártires? Era só eles prestarem culto às outras religiões, como o islamismo, para permanecer vivos. Eu não sei de onde ela tirou o pressuposto dela. O pressuposto é, todas as religiões salvam. Ela botou assim, se todas as religiões salvam, como se eu tivesse dito isso. O pressuposto dela está errado. Então ela construiu a frase dela em cima de um pressuposto errado. Então não entendi nada do que ela está dizendo. Sim. Vou puxar na memória aqui. Nesse episódio, a gente estava falando sobre as seitas, né? Que tem a diferença do que são religiões realmente para valer e as seitas. E aí, nesse episódio, muito provavelmente você tenha falado que não é porque ela não é católica, que não é uma religião católica, que não tem a essência de Deus. Elas têm ali um objetivo de salvação, de caridade e tudo mais. A gente chegou a abordar Mas sobre isso. Mas isso aí não tem nada a ver com a religião. Ela falou assim, se todas as religiões salvam, a religião não salva ninguém. Então entendeu? O pressuposto está errado. Entendi. Quem salva é Jesus. Entendi. Mas ele não salva só a pessoa daquela bandeira religiosa ali. Jesus é o salvador do mundo, independente de religião. Sim. Ele é salvador da humanidade toda. E isso que ele está dizendo é a primeira carta de João. Sim. João capítulo 2 diz assim, ele morreu pelos nossos pecados e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Sim. Ou seja, quando ele fala assim, não só pelos nossos, ele está falando, não é só para quem está aqui, lendo essa carta. Sim. É para o mundo inteiro. Então, gente, religião salva alguém? Não. Quem salva é a graça de Deus. É um dom de Deus a salvação, que eu acolho ou eu rejeito pelo meu modo de viver. Então não adianta eu estar frequentando a religião católica, praticando todos os ritos, se o meu modo de viver é de ódio, é de raiva, é de vingança, é de rancor. Então não é a religião, compreende?
É o modo como eu acolho a boa nova que Jesus me trouxe. E a salvação é Ele quem dá. O perdão é Ele quem dá. Gratuitamente. Paulo disse assim, escreveu, né? Ele morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Ou seja, o que é esse enquanto ainda éramos pecadores? Sem merecer nada. Sem merecer coisa nenhuma, ele veio e morreu por nós. E isso não tem nada a ver com a religião. Tem a ver com a graça de Deus sobre a humanidade. Agora, é claro, a partir do momento que eu estou na fé católica, que eu compreendo essas verdades e vou vivendo segundo elas, estou me abrindo a essa salvação. Mas tem muitas pessoas, Tiago, que o evangelho não chegou. Porque nasceu em uma outra cultura, nasceu em um outro ambiente, uma outra família, com outros valores, que não chegou o evangelho para ele. Aí está todo mundo descartado. Então veja, hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Desses 8 bilhões, 1,4 milhões são católicos. Então tem 8 bilhões e tem 1,4 que é católico. A maioria é o quê? Outra religião. Não católico. Então quer dizer, está todo mundo perdido. A maioria se perdeu. Então, se a maioria se perdeu, desculpa, Jesus não é salvador. Sim. Ou é um salvador que não sabe salvar. Ou eu acredito que a graça de Deus toca a todo mundo, como diz o Catecismo da Igreja Católica, que Deus tem caminhos para chegar a todos, caminhos que só Ele conhece. Ou eu acho que o trabalho de Jesus é pior que o do demônio, porque o demônio consegue muito mais gente do que Jesus. Desculpa, não é isso que eu leio no Novo Testamento, não é isso que a Igreja Católica ensina. Sim. Nesse ponto que ela colocou aqui dos mártires, os mártires eles morreram por defender a fé católica ou por defender o evangelho? Então, nesse início dos mártires, o que eles estão defendendo ali é o nome de Cristo, é o nome da fé cristã. Cristã. Agora, que era também a fé católica. Só tinha católica também. Exatamente, só tinha. Então, é a defesa da verdade cristã, do evangelho, que era a Igreja Católica naquele período. Ok. Maurício Nunes. Maurício Nunes, isso é nome de radialista. Verdade. Né? Apresentação, Maurício Nunes. Isso aí. Boa noite, Carlos e Tiago, boa noite. Parabéns pelo podcast, de grande valia para nós católicos. Uma dúvida. Hoje, na Santa Missa, na hora da comunhão, um coroinha estava dando o corpo de Cristo. É normal um coroinha fazer isso? Nunca tinha visto isso antes, a paz de Cristo. Que idade tinha um coroinha, né? Pois é. Porque a regra para o ministro extraordinário da comunhão eucarística, a regra é que ele tenha uma preparação, que ele seja escolhido com aptidão para a função e que seja utilizado somente em casos de que a igreja está superlotada e o padre não dê conta sozinho de distribuir a comunhão. Isso quase não acontece. Mas a escolha do ministro extraordinário da comunhão eucarística, ela não pode ser ali em cima da hora. Vem cá, você. A igreja pede uma preparação, uma verificação para essa função. Agora, eu não sei a idade do coroinha, eu não sei se também ele é ministro e teve uma preparação prévia. Se e eu ele não sei for um nada. seminarista, porque o seminarista também se veste como um coroinha, né? Veste branca com preto, né? Que é o cerimoniário, no caso. Eu fui ministro da comunhão eucarística com 18 anos. Hoje em dia, a minha diocese não permite mais. Hoje eu estaria fora. Mas eu fui com 18 anos. E eu ia lá para a zona rural fazer catequese, fazer a celebração. Era um padre lá.
É um mini Dava padre. uma de padre lá. É. Vamos lá. A Juliana Assis comentou o seguinte: o comentário dela é grande. Vamos lá. Olá, Carlos e Thiago. Aqui na minha casa não está dando certo assistir aos vídeos, pois estamos ficando viciados. Ouço os vídeos fazendo o serviço de casa e meu marido no trabalho dele. Vício é pecado, hein, gente? E outras pessoas estão sendo contagiadas também. Aham. A cada vídeo assistido, um aprendizado. Um não, vários. É engraçado que meu marido manda mensagem assim: você já assistiu aquele vídeo do Carlos que ele fala sobre o assunto tal? Nossa, é muito bom. Vou até assistir novamente. E ficamos assim, debatendo sobre o assunto. E a cada dia que passa, nos surpreendemos mais e mais com a inteligência do Carlos. Eu pensei que ela ia falar que se surpreendeu com o evangelho. Como ele consegue explicar com tanta clareza, sempre com a Bíblia, catecismo em mãos e outros documentos. Eu vou falar um ponto desse aí. Tá. Gente, eu tô nessa caminhada aí. Eu tô fazendo esse ano 25 anos que eu dou curso bíblico, Thiago. 25 anos esse ano que eu dou curso bíblico, fora as coisas que eu fiz para trás. Você sabe o que eu penso? Vocês falam muito disso, de clareza, porque eu não estou aqui, e eu acho que é isso que faz a diferença, eu não estou aqui para defender religião. Eu estou aqui para apresentar os fatos. É assim, e você decide. Tem muito pregador que está preocupado em pensar por você. Isso aqui eu não vou falar não, porque senão o pessoal pode isso, aquilo. Isso aqui eu não vou falar não, vou falar só isso aqui. Já viu isso, Thiago? Já. É porque o pregador, desculpa, ele está querendo pensar pela plateia. Ele acha que a plateia não raciocina bem. Então ele tem que pensar para a plateia. Então ele não fica livre, à vontade, para apresentar os fatos como eles são. Eu, como não tenho isso, ou se eu tive, eu já perdi há muito tempo, essa vergonha aí eu já perdi há muito tempo, então eu apresento os fatos sem me preocupar com o que vocês vão fazer com eles, porque é uma responsabilidade de vocês. O modo como vocês vão pensar e vão entender é com vocês, só que eu confio na inteligência do meu público. Então eu não fico aqui com malabarismo tentando esconder o sol com a peneira. Você acha o que dessa tese, Thiago? Eu estava pensando nisso outro dia. Que o modo de expressar tem muito a ver com isso. Se eu confio na minha audiência ou não. Sim. Se eu quero pensar por ela ou se eu quero deixar ela pensar. Sim. Muitas vezes são faladas meias verdades. Você não fala a verdade por completo, Isso. né? Você omite. Não é que a pessoa... Em igreja tem muito isso. Sim, a pessoa não está mentindo, ela está omitindo. Isso. Muitas vezes... Isso aqui eu não vou falar não, senão porque o povo não vem, não vai entender e tal. Aí isso torna o discurso incompreensível. Sim. E aí a verdade não chega, a essência da pessoa, a sinceridade não aparece. E o que eu percebo também que algumas pessoas, muitos exageros, né? Algumas pessoas, elas quando vão pregar ou vão dar alguma aula de catequese, algo do tipo, ela não necessariamente estudou aquilo que está ali no fato. Ela ouviu alguém que falou sobre aquilo. Isso. Então ela faz uma repetição daquilo que ela ouviu alguém dizer. Então uma coisa que eu acho interessante que você faz aqui, não somente no podcast, mas nas aulas também, para as pessoas não acreditarem 100% no que você está falando. Que é para a pessoa ir lá pesquisar, a pessoa ler, ir lá se dedicar realmente. Então, porque senão acaba caindo no mesmo erro. Se a pessoa escuta o que o Carlos fala e só fica repetindo o que o Carlos fala, você também comete esse equívoco. O nível de compreensão é muito raso. Exatamente. Só passa a ser seu conhecimento quando você se dedicou e desenvolveu ideias em cima dele. Exatamente. Senão é só conhecimento dos outros que você está repetindo. E o problema tá quando a gente faz essa repetição em cima de uma pessoa que também não estudou. Então ela propaga algo que ela também não aprofundou, eu escuto o que ela não aprofundou e vou replicando isso. E por isso que a gente às vezes fica sabendo de coisas que não são nem da igreja, mas na nossa cabeça
de tanto Isso. falarem. Está sendo dito ali como uma verdade. Exatamente. Então, na minha visão, o que essa primeira parte aqui que eu li, que é justamente isso. Você leva isso aqui como seu trabalho, você leva isso muito a sério e você não brinca de evangelho, né? Você não está brincando aqui. Você leva o seu trabalho muito a sério e com responsabilidade. Responsabilidade pelas pessoas que estão aqui gratuitamente no YouTube assistindo ao podcast e muita responsabilidade também por aqueles que são assinantes da Bíblia Mais. Então eu acho que isso tudo junto forma o que é a Bíblia Mais, o que é o católicos Perfeito. querem saber. Dando continuidade, só temos a agradecer a Deus por este dom. Aqui somos um dos católicos que querem saber e torço muito por vocês que esse canal seja muito conhecido, porque as pessoas precisam abrir a mente para certos assuntos da igreja. E este canal é o mais indicado. Aqui confiamos no seu trabalho, acreditamos na sua honestidade e sinceridade. Deus abençoe imensamente a sua vida e todos da equipe. Maravilha. Muito, muito sucesso. Torço para que tenham milhões de seguidores. Vocês merecem. Ainda não sou aluna da Bíblia Mais, mas muito em breve serei. Já assisti todos os vídeos, todo o conteúdo do YouTube, sempre repetindo, porque levo comigo que ensinou, que a repetição é a mãe da aprendizagem. Só fico chateada quando faz algumas brincadeiras com o Thiago. Pode ser que ele... Romito, puxa saco de Thiago. Peraí. Pode ser que ele não fique triste. Mas algumas pessoas podem interpretar de outra maneira, como, por exemplo, a brincadeira. Se o Thiago entende, todo mundo entende. Como é que é? Peraí. É porque eu falo assim, peraí. É que eu falo assim, Thiago, você entendeu? Sim, entendi. Se o Thiago entendeu, todo mundo entendeu. Tô chamando ele de burro, né? Pô. Aí ela tá dizendo pra eu não fazer mais isso. Não, o pessoal interpreta O pessoal é ela, né? É. Ela tá falando dela. Ela que acha que é ruim. E hoje, assistindo esse podcast, que foi o da semana passada, teve o nome da cachorra que ficou um pouco deselegante. Só uma observação. Deselegante? É, deselegante. É só uma observação minha. É porque eu falei que a minha cachorra se chama Isabela. Isabela. Que é nome de gente. Isso, mas foi a minha filha que botou. O que eu posso fazer? Aí depois eu falei assim, eu ia botar Aurora. Só que a Aurora é o nome da filha do Thiago. Deselegante, cara. Deselegante. Terrível. Olha só, perdoa a minha fraqueza. A gente fez o retiro aí, estava lá no retiro. Por que as pessoas são más? Eu sou tudo aquilo que falou no retiro. Eu sou mau, eu sou desequilibrado, eu sou ambivalente. Então, esquece um pouquinho a minha fraqueza, fica só com o evangelho, tá bom? Tô brincando com você. Santo Agostinho dizia assim, Thiago, se a minha fala é incompleta, é imperfeita, é cheia de ruídos, não julgue pela minha fala a fé católica, porque o mensageiro aqui é cheio de fraquezas. Então, fica com uma peneira assim, quando você estiver ouvindo o podcast. Aquilo que você não gostar, que for da brincadeira, que é o meu jeito assim mesmo, e eu sou assim aqui e fora daqui, aí você joga fora, não tem problema. Fica só com o que presta. Faz igual Paulo, né? Ouvi muita coisa, fiquei com uma parte só. Sim, obrigado pelo carinho, Juliana, mas eu não fico chateado, não. A gente fora das câmeras, a gente é amigo também, né? Eu conheço o Carlos, já tem mais de 2 anos também, então... Fora do podcast, das aulas, a gente tem uma parceria muito grande também, uma amizade muito grande. Então, acaba que aqui é uma relação de trabalho também, obviamente, mas na câmera não transparece tudo que a gente tem de relacionamento fora das gravações. Então, como o Carlos está pedindo perdão, também peço perdão. Às vezes eu erro aqui algumas palavras na leitura. Isso daí acontece, mas... Isso aí não tem problema. Agora, você entendeu tudo do que eu expliquei hoje, Thiago? Entendi. Se o Thiago entendeu, gente, qualquer um entende. Romito, você entendeu, Romito? Entendeu? Então, se o Romito... Brincadeira. Olha aqui, gente. O podcast de hoje é um lançamento, está fazendo um lançamento do e-book do mês, tá bom? Então, foi uma edição especial para apresentar a você o nosso e-book, o livro sem censura da Bíblia.
vai aparecer aí a capa dele, olha aí, ficou bonita, né, a capa lá. Ó. O livro Sem Censura da Bíblia. Para você que não é aluno ainda, você pode apoiar o nosso trabalho aqui adquirindo o e-book do mês. O QR Code está na tela, o link está na descrição, é só você clicar, é só você entrar, fazer o seu apoio, R$ 9,90, R$ 19,90, R$ 29,90. Qualquer um dos 3 valores, você vai receber este e-book, um estudo sobre Cântico dos Cânticos, que, como o Tiago disse, é um livro que parece que nem existe, porque pregação sobre ele quase não tem. Ok, finalizamos mais um podcast. Terminou? Terminou. Obrigado a todos que estão participando intensamente com a gente. Nos encontramos nas páginas do podcast. Obrigado, Romito. E atenção, assiste de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Tchau, tchau.